Você que nunca foi para a Argentina, nunca foi a Buenos Aires, ou então já foi, mas quer algumas dicas sobre moedas, sobre pontos turísticos, sobre como gastar, onde ir, então vamos lá, que esse videozinho vai ser sobre Buenos Aires. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então é um vídeo de língua espanhola que eu vou falar aqui sobre algumas dicas de Buenos Aires, tanto a parte da viagem, sobre a questão da moeda, alguns pontos turísticos, algumas dicas, né, de quando eu fui para lá, as coisas que eu mais gostei, mas com relação a isso. Mas antes da gente começar, se você ainda não me segue, quiser me seguir, clicar no botão vermelho e ativar o sininho. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida. Manda para os teus amigos aí que você acha que vai para Buenos Aires, que gosta do idioma da língua espanhola, que já foi para Argentina, tem interesse para Argentina. Se tiver dicas aí, sugestões, deixa aqui para mim também nos comentários. E vou deixar aqui na descrição para vocês me seguirem nas outras redes sociais também. Então assim, eu fui à Argentina algumas vezes, a Buenos Aires 2 vezes. Uma vez eu fui, inclusive, de ônibus, saí daqui de Curitiba pela empresa Pluma. É um ônibus que não inclinava, assim, era bem. Eu passei ali, foram um dia e meio para ir até Buenos Aires, saindo de Curitiba, e um dia e meio para voltar. Então, no total, foram 3 dias. Num ônibus onde ficava nessa inclinação e mesmo assim eu dormia. É uma aventura, é um jeito diferente de ir para Buenos Aires ou para qualquer outra cidade, né? Você pensa em viajar de ônibus, é mais cansativo do que avião, mas na época, isso faz um pouco mais de 10 anos, foi a primeira vez que eu fui a Buenos Aires, era o jeito que eu conseguia. Então foi desse jeito mesmo. Por mais que eu dormia metade do percurso, tanto da ida quanto da volta, tiveram alguns momentos que eu ficava ali olhando pela janela, né, prestando atenção ali em algumas cidadezinhas que passavam. Na hora que parava ali, né, tanto no sul do Brasil, quando entra na Argentina, mas no centro da Argentina, né, no meio do país, e vai descendo até Buenos Aires, algumas cidades ali parei para comer, né? Essas coisas que o ônibus precisa parar, né? Que bom. E aí você vai conhecendo gente também dentro do ônibus, nas paradas. E isso também é legal. A gente tem que pensar nesse período que eu estou gravando o vídeo aqui, em 2023, a moeda da Argentina, né? O país tá bastante desvalorizado, né? Então, claro que o real também tá, mas a Argentina está num momento mais complexo, né? Então é um lugar assim também interessante para você viajar, porque teoricamente, né, você não vai para um país que você vai ter que gastar tanto como outros países aí, como Chile, Uruguai, aqui próximo ao sul do Brasil, ou próximo ao Brasil, ou outros países mais para cima. E aí, é claro, Buenos Aires é uma cidade, é uma capital, é uma cidade grande, é uma das maiores cidades da América Latina, e é uma cidade cosmopolita, uma cidade onde tem muita arte, muito turista, muito brasileiro. Então, olha essa, a primeira dica aqui que eu já dou. Independente se você vai de avião, vai de ônibus, vai de carro, também, que nossa, maravilhoso, né? De moto, sei lá, a forma que você for, a sugestão que eu dou, a primeira vez que você está indo para Buenos Aires, a primeira vez que está indo para Argentina, aqui, a cidade que você tiver, você já faz ali um pouco de troca de moeda, né, do real. O real alguns lugares na Argentina aceitam, mas não é em todos os lugares. Então eu sugiro que você leve um pouco, uma quantidade pelo menos ali, você vai chegar de manhã, vai chegar à tarde, você tem ali 24 horas, você tenha dinheiro, né, o peso argentino você tem em mãos, tá? Mas é melhor sempre trocar lá. E lá na Argentina tem vários lugares com casas de câmbio, além do aeroporto, né? Você chegar no aeroporto, chegar na rodoviária, você encontra. Mas no centro de Buenos Aires você encontra em vários em shopping centers e principalmente na Rua Florida. A Rua Florida você vai andando, o pessoal já olha para você e vai oferecendo dólar, real, outras. Então é legal, porque daí, além de ser uma casa de câmbio ali na Rua Florida, onde é movimentado, ou no aeroporto, ou no rodoviária, você vai num lugar confiável, né? E aí vale mais a pena você trocar lá do que trocar aqui. Aproveitando e falando da Rua Florida, né? Calle Florida, ou Cache Florida, como os argentinos costumam falar, é uma rua central, é próximo em vários lugares que eu vou falar aqui, tanto Teatro Colón, Praça de Maio, Casa Rosada, Puerto Madeiro, vários lugares turísticos, Calle Corrientes, Córdoba, 9 de Julho. Então ela é muito próxima a essas regiões todas, que são todas bem famosas. Essa rua, além de ter essas casas de câmbio, ela costuma ter muitos artistas. Então você vai andando, tem lugarzinhos ali que tem um lugar chamado 25 horas. Quer dizer, ele fica 24 horas aberto. Você tem vários restaurantes, você tem bares, você tem teatro, museu, né?
Você vai seguindo a rua, ou esquina com outras ruas, mas é uma rua bastante interessante. E aí a primeira vez, não, a segunda vez que eu fui a Buenos Aires, eu fiquei hospedado no hostel chamado Florida. Claro, na Rua Florida. Ele fica entre a Corrientes e aí eu não lembro o nome da próxima rua, mas se eu não me engano a próxima é Córdoba, que são ruas, são avenidas, né, conhecidas e tudo mais. E aí é legal que esse hostel que eu fiquei, ele parece mais um hotel. Ele é um prédio longo, cada andar tem ali imagens, fotos de algum artista famoso da Argentina, tipo Carlos Gardel, Piazzolla, Evita Peron e outros artistas e tal. Maradona, né, esses que são mais famosos aí no cenário mundial. Só que é um prédio, não parece um hostel, parece mais um hotel. E no andar de baixo, onde serve o café da manhã, que você pode descer pela escada, pode descer pelo elevador, durante a noite é um bar. É legal que tem música ao vivo. Nesse bar, quando eu fui, ele tinha jogos. Eu fui no ano de 2014 ou 2013. Eu fui, né, que foi a segunda vez que fui à Argentina, foi no ano de 2014. Isso acontecia ainda, eu acredito que deva acontecer até hoje. Mas tinham jogos, daí são mesas grandes que você ficava sentado com outras pessoas que você não conhecia mesmo, quando conhecia, né, tal. Tem um telão, tava passando futebol. Depois quando tocou a banda, eles diminuíram o som e a banda tocou. E é bem legal porque você está dentro do hostel. Às vezes você quer sair para ir para um barzinho em algum lugar, você está meio cansado. Ah, mas eu quero descer para tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, ver gente, curtir uma música. No próprio hostel tem. Tá? E é claro, você sai dali, você encontra gente tocando violão na rua, tocando guitarra, alguém se apresentando e é bem bacana. Aproveitando, eu falei de algumas ruas principais que passam ali. A Rua Corrientes, né? Avenida Corrientes. Ela é maravilhosa. Tem música que fala da Avenida Corrientes. Você chega ali na rua, você está na Rua Florida. Você entrou na Avenida Corrientes, vamos supor, você virou, você saiu ali mais da direção da Praça de Maio, tá na Avenida, tá na Rua Florida, virou à esquerda na Corrientes. É cheio de teatro, cinema, cafeteria, livraria. A rua é linda. Tem gente que vai lá para alguns lugares e fala que parece a Broadway, parece lá Nova York, alguns lugares assim, porque é cheio de outdoor, o lugar é bacana. Então é uma rua muito bonita, principalmente para quem gosta dessas coisas, né? Gosta desses eventos, gosta de cafeteria, gosta de teatro, gosta de cinema, gosta de livraria. E é legal que você passa ali em épocas do ano, você pode passar 11, meia-noite, vários lugares ali estão abertos. Aí, claro, você vai chegar ali na Avenida 9 de Julho. Nessa esquina, Corrientes com a Avenida 9 de Julho, é onde tem o famoso obelisco, né? Na Avenida 9 de Julho, que é a avenida mais larga do mundo, mais ancha del mundo. A avenida ela tem 16 pistas, se eu não me engano. São 4, um canteiro, mais 4, outro canteiro, mais 4, mais 4. Tá? São 16 pistas, é a avenida mais larga do mundo. Ela é enorme, é comprida, mas é a mais larga do mundo. Onde tem vários hotéis, várias lojas, tem cinema, tem bares, tem várias outras coisas também. Claro, também muito próximo, como eu falei, tem a Casa Rosada, que é o Palácio do Governo, que está em frente à Praça de Maio. Praça de Maio, devido às mulheres, né? O mês das mães, o mês das noivas, por isso que aqui no Brasil também a gente chama de mês das noivas, devido à questão dos filhos, dos netos, dos irmãos, dos maridos, na época da ditadura militar na Argentina, que foram mortos, estavam desaparecidos, as mulheres, né? Período próximo a isso, iam nessa praça para reivindicar, para chorar pelos seus entes queridos, né, que tinham sido mortos, que tinham desaparecido, e não só homens, né, mulheres também. A Casa Rosada, o Palácio do Governo, é legal que tem visita guiada, sábados, domingos e feriados, tá? É interessante ver, eu vou deixar aqui também para vocês na descrição um link, onde você pode entrar lá e você fazer lá, agendar a visita guiada. Se você não agendar e quiser conhecer, é legal, você conhece por fora, conhece a Praça de Maio, e na parte de baixo você conhece o Museu da Casa Rosada, onde você vai ver a construção da parte de baixo, vão contar algumas histórias, tem lá quadros, tem pessoas lá guiando e tudo mais. Mas se você faz a visita guiada por dentro, é muito legal. Você vai nos palácios, você vai ali nos salões grandes onde ficavam lá os presidentes, os governadores, vão contando a história, inclusive na sacada famosa lá da Evita Peron, que era lá famosa, né, pelos seus discursos a favor do povo, né, e tudo mais. Inclusive, falando em Evita Peron, além dessa visita legal aí que eu gostei muito quando fui conhecer a Casa Rosada por dentro também, eu só tinha ido uma vez por fora, daí a segunda vez eu vi por dentro. Tem um museu também em Buenos Aires chamado Museu Evita Peron. Ele é pequenininho, mas para você conhecer sobre a história dela, tá? Eu não lembro exatamente onde é esse museu, veio na minha memória aqui o bairro Palermo, Recreio, mas eu não tenho certeza. Eu fui também faz muito tempo,
Não lembro exatamente onde é, mas isso é fácil de encontrar na internet. Tem uma livraria em Buenos Aires, tem a livraria El Ateneu, né? É uma livraria muito famosa, tem várias regiões de Buenos Aires. Mas a mais famosa fica na rua Santa Fé. Ela é enorme, ela é linda. Você entra na livraria, você já vê ali os corrimões ali, folhas de ouro, aquela coisa brilhando, né? A gente tem aqui no Brasil alguns museus, alguns teatros, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões que também tem isso. Ela é linda. Você olha assim a luz batendo, aquela volta lá no fundo, você vê brilhando, né? Aquela cor amarela bonita, os livros, né? Separados de várias formas, como a gente tem aqui no Brasil. E aí aquele teto romano, teto bonito assim, em forma oval. No fundo tem uma cafeteria. Então imagine que delícia um lugar para você entrar, para você procurar um livro, você encontrar os amigos, sentar na cafeteria no fundo e tomar um cafezinho, né? Aqui no Brasil a gente tem também muitas livrarias onde tem a cafeteria, mas lá é uma livraria diferente, né? É considerada uma das mais belas, mais charmosas do mundo. Então eu aconselho assim, com certeza, lugares que ficaram guardados na minha memória. E quando eu for novamente a Buenos Aires, eu com certeza vou visitar essa livraria El Ateneu na Rua Santa Fé. E para quem gosta de dançar tango, para quem gosta de milonga, né? Claro que existem apresentações ao longo pelas praças e alguns lugares que eu vou falar aqui ainda hoje, mas você pode ir lá no Senhor Tango. O Senhor Tango é um lugar bem famoso, né? Eu conheci o Senhor Tango, fui durante o dia, fui lá comer alguma coisa, mais para conhecer, mas acabei não ficando. Na época, inclusive, hoje eu não tenho muito dinheiro, mas na época eu tinha menos ainda. Não tinha como eu ficar lá à noite assistindo, né? Porque eu tinha dinheiro contado para fazer outras coisas. Então, mas para quem tem essa oportunidade, legal. Mas eu já fui numa milonga. Primeira vez que eu fui a Buenos Aires, eu fui num lugar chamado Obelisco, inclusive, e é uma milonga. Eu entrava no lugar bem interessante. Eu fui lá com algumas professoras que eu trabalhava, bem no início que eu comecei a dar aula, e aí os homens tinham que sentar numa direção e as mulheres iam para outra direção. Aí ficou aquele monte de mesas de mulheres e do outro lado mesas de homens, e um salãozão gigante, assim, bem bonito o lugar. E é interessante que as mulheres, os argentinos que eu conversava, porque eu fui com essas professoras, nós somos em 4, e elas ficaram do lado das mulheres. E eu sentei ali, até onde eu sei, eu era o único brasileiro. Era um monte de argentino. Os homens vão lá, são portenhos, né, de forma geral, que são homens ali de Buenos Aires, que é uma cidade onde tem um porto. E do outro lado, mulheres, cada mesa, uma mulher, algumas mulheres de países, tinha países da Europa, tinha mulheres da Austrália, tinha algumas brasileiras, além daquelas que foram comigo, tinha algumas argentinas, e elas vão lá para dançar com os caras, né, que são lá de Buenos Aires. Só que lá você tem que estar na beca. Se eu chegar lá de calça jeans, bermuda, uma camiseta simples, você nem pode dançar. Você fica ali sentadinho, tomando uma quilmes, tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, tá? E olha só que interessante. Eles têm o tal da mirada. Primeiro eles ficam se olhando, né? A olhada, mirada. E de repente, se alguém faz um gesto, o cara olha para a mulher e faz um gesto com a cabeça assim, dá uma piscadinha, né? Seria o cabeceio. La mirada e ele cabeceio. A mulher faz o mesmo gesto, né? Concorda com o olhar, com a cabeça, alguma coisa. Ele levanta e vão dançar milonga. A milonga lembra o tango. Ela é um pouquinho mais acelerada, é bastante sensual também. Dá uma olhada aí na internet, veja alguns exemplos de milonga, de tango, para você ver um pouquinho a diferença de um e do outro. Quando eu fui conhecer lá, tem uns bairros em Buenos Aires que são belíssimos. Palermo, Recreio. Pensa nos bairros que são praças, assim. A gente tem aqui no Brasil várias praças enormes, né? Pensa nas maiores praças que você já viu aqui no Brasil, para maiores. Aqueles jardins com grama, com arvorezinhas, que você vai andando na praça, você não consegue ver o final. Você chega no meio, você pode olhar 360, você não consegue ver as ruas e o final da praça é tão grande que é. Aí o pessoal vai lá para fazer piquenique, para passear, para levar cachorro, gato, são praças gigantes, belíssimas. E um lugar que tem nessa região que eu achei maravilhoso é o Jardim Japonês. Para quem é de Curitiba, que eu moro aqui, a gente tem a Praça do Japão. Pensa na Praça do Japão, 4 vezes o tamanho dela, mas fechado. Você paga alguma coisa em torno de uns R$ 20 por pessoa, né? Em peso, eu não lembro como está agora exatamente, mas em torno de R$ 20 por pessoa é o valor do ingresso para entrar. Então ela está fechada, só que tem os lagos com peixes grandes, tem lá não lembro o nome daquele tamborzão lá que você bate, que ele é japonês, faz um barulho lindo, tem comida típica, tem museu, tem outro lago grande, tem uns parques, você vai andando, tem aquelas carpas, peixe colorido, bonitão. É um lugar bem bonito, que vale a pena ir com a família, para namorar.
ir com amigos, sei lá. O teatro mais famoso de Buenos Aires é o Teatro Colón. É lindo, galera. Vai esse teatro porque ele é belíssimo, só que é interessante você pensar que tem que reservar antes. Dá uma olhada, pelo menos como a gente foi a primeira vez que eu estava em Buenos Aires, eu não pude ir, na segunda vez deu para entrar. É belíssimo. O bairro da Recoleta é onde tem o cemitério de La Recoleta. Tem um dia na semana que tem feirinha, também é feirinha artesanal, ela não é muito grande, mas eu tenho um quadro em casa, que é um quadro argentino que eu comprei de um artista de rua. Esse é o primeiro quadro que eu tenho aqui no meu apartamento, que é tem um casal dançando tango. O nome do artista é Paulo Augusto. E o cemitério onde está Evita Peron. Pensa num cemitério que você chega, ele é bonito, um portão grande, sempre arrumadinho, limpinho. Aí você vai ao banheiro, aqueles banheiros de shopping, banheiro bonito, tem sabonete, né? Tinha que ser uma coisa comum em todos os banheiros. Mas aquele banheiro bonito, com espelhão, cheiroso. Nossa, acho que eu nunca vi um cemitério com um banheiro tão bonito, um cemitério tão bonito como esse próximo à Recoleta. E próximo também à Recoleta, que também é a praça, você descendo, atravessando a avenida, tem o Museu Nacional Belas Artes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha vida, eu entrei em 4 museus Belas Artes. Museu Nacional Belas Artes. Ao próximo dali tem Faculdade de Direito, tem uma flor famosa em Buenos Aires, que durante o dia ela está aberta por causa do sol e ela vai fechando. É bonito, mas não é uma coisa assim, para mim, assim, que me atraia muito, mas muita gente gosta. Se tiver interesse, vai lá ver. Mas no o Museu Belas Artes de Buenos Aires é o mais bonito que eu já fui dos 4. Tem quadros gigantes, tem várias obras de artistas de Buenos Aires, artistas argentinos e assim por diante, mas é lindo. É o Museu Nacional de Belas Artes mais bonito que eu já fui na minha vida. No bairro de La Boca, lá tem o estádio do Boca Juniors, né? Quem gosta de futebol provavelmente saiba, né? O estádio do Boca Juniors, do bairro La Boca, ele tem um formato um pouco diferente, né? La Bombonera. Inclusive, ele acaba que as arquibancadas elas são mais distantes, um pouco mais altas, e você consegue assistir o jogo mais de cima, sem que te atrapalhe as visões da frente. E o eco que dizem, quem assiste um jogo lá, é brilhante, né? Faz aquele barulho, um jeito tipo meio estilo uma pedreira, né? Ecoa de uma outra forma pelo formato do estádio. Lembrei de um filme maravilhoso, que é El Secreto de tus Ojos, que é um dos meus filmes preferidos, é o meu filme argentino preferido. Tá junto com Relatos Selvagens, esses Relatos Salvajes, mas eu gosto muito, que tem uma cena icônica, né? Um filme clássico, é um dos filmes mais famosos de língua espanhola. Ele ganhou em 2012 melhor filme estrangeiro, e ele tem essa cena clássica lá da perseguição de um bandido lá, alguém cometeu um crime e tal, é dentro da Bombonera. E aí o museu da Latino América, né? O Museu Argentino da América Latina, que é lindo, galera, vale a pena muito conhecer. Você vai encontrar várias obras de artistas não só argentinos, mas artistas da América Latina. E é interessante para pessoas assim como eu, que gostam muito, né? Não só da Argentina, mas gostam muito da cultura latino-americana. Eu sou fissurado, né? Gosto demais. E claro, como eu falei do bairro de La Boca, tem o Caminito. Quando você olha na internet, Buenos Aires, tem aquela casa colorida, né? Você vai andando assim, vai abrindo, vai virando um formato, cada casa de uma cor, verde, amarelo, vermelho, várias cores. Num dos lados você entra, tem restaurantes, tem lojinhas de artesanato, é muito bonitinho você comprar, só que são coisas meio caras, né? Porque ali é um lugar turístico, sempre em lugares turísticos, numa capital como Buenos Aires, que é uma das maiores cidades da América Latina, as coisas são caras. Até mesmo que a gente pensar que eles estão em crise, né? Mesmo assim é bastante caro, tá? Inclusive tem muitos artistas se apresentando. Você chega ali no Caminito, isso é comum praticamente o ano inteiro, você encontra o casal dançando tango, você encontra aquelas coisas de madeira onde tem o formato do casal, né, com roupas e tudo mais. Você coloca o rosto para tirar foto. Então essas coisas sempre tem. E aí, já que eu estava aproveitando e falando de algumas praças, alguns lugares assim, existe um bairro chamado Bairro San Telmo, que eu gosto muito. Tem a feirinha lá, Feira de San Telmo, que acontece aos domingos. Ele é praticamente um quarteirão numa praça e depois desce uma rua que vai tendo a feirinha, várias coisas turísticas. Você descendo, além de você encontrar bares, lanchonetes, pra você comer, beber alguma coisa, tem uma parte onde tem um banquinho, onde tem uma Mafalda, um Manolito, tem alguns personagens ali do Quino, que também é legal para você tirar uma foto. Na praça, além de ter os artesanatos,
sempre tem músicos se apresentando. Ou gente dançando tango, ou gente cantando alguma música, tocando a gaita, tocando violão, dançando. E para comer? Gente, a comida na Argentina você encontra, tanto no centro quanto em vários bairros, você encontra, além de restaurantes, você encontra muitas cafeterias. O legal das cafeterias, você chega lá para comer uma tradicional media luna, né? Media luna, meia lua. A gente chama aqui de croissant, né? A gente acaba usando a palavra do francês. E é comum você pedir uma meia, chega lá, eu quero uma media luna e também um cortado, um café com leite. Você pode até, às vezes, usar uma estrutura de palavra que às vezes não se usa muito no espanhol, mas o cara vai perceber que você não é de lá, pode ser que ele compreenda. E é muito comum vir um copinho com água, às vezes vir umas bolachinhas, às vezes vir um copinho com suco de laranja. Isso é legal. Tem cafeterias belíssimas em Buenos Aires, né? E aí você vai querer almoçar em algum lugar. E é importante você pensar uma coisa, por mais que tenham restaurantes muito bons, você encontra carnes muito macia, o filé argentino, o corte da carne muito bom, carnes grossas. Você tem que pensar algumas coisas. Quando você pede mal passado, você tem que pensar que realmente você gosta de carne mal passada. Porque aqui no Brasil eu percebo que quando eu faço churrasco, eu vou em churrasco, tem gente que fala assim, eu gosto de mal passado. Você faz mal passado, pessoal, isso aí tá cru. Então você tem que pensar mal passado com relação a qual tipo de carne. Claro que varia. E para o argentino, e claro, muitos gaúchos aqui no Brasil, algumas regiões do Paraguai e até mesmo aqui no Paraná, Santa Catarina, alguns lugares do Brasil, varia muito essa relação do que é o mal passado. Mas existe uma tabelinha, né, fixa para vários tipos de carne. Além de, para muito brasileiro chegar lá pedir mal passado e achar que está cru, acontece em muitos lugares de a carne vir sem tempero. Aí vem o tempero na mesa. Tem ali um salzinho, tem um chimichurri, tem alguns outros temperos, azeite e tudo mais, para você temperar a carne. Então, muito brasileiro estranha isso, né? Aqui no Brasil, de forma geral, a gente tempera a carne e depois a gente assa. Mesmo que seja com sal grosso, né? A gente pega lá uma picanha, às vezes coloca a picanha inteira, né? Tá ali no sal grosso, depois corta ela em fatias, né? Mais grossinha, e ainda tem que dar mais uma passada de sal e colocar. Daí você já tira pronto para comer, ou faz algum tempero e tal. Em Buenos Aires, alguns lugares tem tempero, mas de forma geral não. E é isso aí, galera. Gente, se eu fosse falar aqui sobre Buenos Aires, sobre Argentina, sobre algum outro país de América Latina, é muita coisa. Eu falei de alguns pontos principais aqui, do que lugares que eu fui. Acabei esquecendo de falar do Porto Madeiro, lugares para comer, Puente de la Mujer, que é bonito, né? Aquela ponte, tem dos dois lados restaurantes e bares, é muito legal também. Se você quiser ir para o Uruguai, você pode atravessar o Mar del Plata, tem algumas empresas que fazem isso, a mais famosa é a Buquebus. Você pode ir tanto de Buenos Aires para Montevidéu, no Uruguai, para a Colônia do Sacramento, que é um pouco mais próxima. Ela lembra muito a Paraty do Rio de Janeiro, uma cidade bem pequenininha, com museus baixinhos. Você pode ir para Punta del Este, e aí pode fazer outros passeios para outras cidades próximas a Buenos Aires. E é isso aí. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, deixa aqui para mim perguntas, sugestões, comentários. Se você já foi a Buenos Aires, coloca aqui para mim o que você mais gostou. Se você ainda não foi, pode fazer mais perguntas. E se tem alguma coisa que eu falei e você curtiu também, me comenta. E se tem algum lugar que você foi e eu não comentei, deixa aqui para mim. E só para finalizar, eu lembrei de um lugar que eu conheci com uma amiga da minha mulher, da Gabi, uma amiga nossa chamada Nanda. A gente foi no Bodega de Roberto. É um bar que parece que não existe mais, mas é um dos bares mais legais que eu já fui na minha vida. Os caras tocavam tango dos anos 30. Imagine o pessoal mais idoso tocando aquele tango dos anos 30, aquele lugar escuro, parecia uma aquelas taverna antiga. A gente tomando uma cervejinha argentina, ouvindo aquele tango, foi maravilhoso. Mas até onde eu sei, esse lugar fechou. Se alguém conhece ou se alguém já conheceu, comenta aí pra mim também. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.